Ele voltará somente no dia marcado. O engano sempre parece seguro. Hoje é dia 7. Vamos estudar juntos mais um capítulo e mais um versículo de Provérbios. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Seja muito bem-vindo. Vamos abrir juntos a nossa Bíblia em Provérbios 7:20. Levou consigo a bolsa cheia de dinheiro e só voltará para casa na lua cheia. Levou consigo um saco de dinheiro, só tornará para casa no dia marcado. À primeira vista, esse versículo parece apenas um detalhe da narrativa. Entretanto, ele vai revelar aqui uma das estratégias mais antigas da tentação, que é criar a falsa impressão de que não haverá consequências. Para nós entendermos um pouquinho o contexto do capítulo e entender um pouco melhor esse versículo, Provérbios 7 é um alerta de Salomão para o seu filho. E o alerta é sobre os perigos da sedução e da imoralidade sexual, O capítulo vai começar com um convite para guardar os mandamentos de Deus no coração, pois eles são proteção para a vida. Em seguida, Salomão vai descrever um jovem que é inexperiente, caminhando sem prudência por uma rua perigosa. Ele então encontra uma mulher adúltera, descrita como alguém que é sedutor, persuasiva, estrategista, e cada palavra dela foi cuidadosamente preparada para convencer aquele jovem de que ele poderia pecar sem ser descoberto. Então é nesse contexto, e nós já vimos os versículos anteriores nos meses passados, nesse contexto aparece o versículo 20. A mulher procura tranquilizar o rapaz, dizendo que o seu marido está viajando. Ele levou um bom dinheiro para uma boa e longa jornada. Só voltará no dia marcado. Em outras palavras, ela está transmitindo a ideia de que existe tempo suficiente e que ninguém vai descobrir e que nada acontecerá àquele jovem. Mas Salomão, ele deseja mostrar justamente o contrário. O pecado sempre vai prometer segurança enquanto conduz ao desastre. Então é a falsa segurança do pecado. Olha novamente o versículo 20. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro, só voltará para casa na lua cheia. Levou consigo um saco de dinheiro, só tornará para casa no dia marcado. Essas palavras fazem parte da tentativa de convencer o jovem de que aquela seria uma grande oportunidade, uma perfeita oportunidade para o pecado. Observe que a tentação ela não costuma apresentar apenas o prazer, ela também tenta eliminar os nossos medos. Ela diz assim: você não vai ser descoberto, ninguém vai saber, é só uma vez, não haverá consequências. E isso continua sendo uma das maiores mentiras do inimigo ainda hoje. O pecado sempre tenta esconder o preço que será pago. Deus, então, ele vê o que ninguém vê. Mesmo que o marido estivesse distante, Deus não estava. O ser humano pode esconder os seus atos uns dos outros, mas ele nunca pode esconder os seus atos do Senhor. A Bíblia nos lembra que inúmeras vezes Deus conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções, os nossos caminhos. Mas nós vivemos uma sociedade que valoriza muito a aparência. Muitas pessoas acreditam que se ninguém descobriu, então não há problema. Mas diante de Deus, integridade é aquilo que nós somos quando ninguém está olhando. O verdadeiro caráter aparece quando nós temos a oportunidade de fazer o errado e escolhermos permanecer fiéis. Nós temos oportunidade de fazer o errado, mas a gente escolhe permanecer fiel. Aí nós vemos o verdadeiro caráter. E quais são as tentações de hoje?
Talvez muitos pensam que Provérbios 7 fala só de adultério. E na verdade, o princípio aqui ele é muito maior. Hoje existem inúmeras situações que vão seguir exatamente essa mesma lógica. Seu cônjuge nunca vai descobrir que você está jogando e gastando, perdendo dinheiro com apostas. Seu cônjuge nunca vai descobrir o que você está fazendo. Você pode apagar a conversa depois. É só um clique, vê aquela foto, vê aquele vídeo. É só uma mensagem, é só uma amizade sem limites. É só um pequeno desvio financeiro, ninguém vai perceber. A estratégia continua sendo a mesma. A tentação, ela vai criar um ambiente aparentemente seguro para convencer a pessoa de que vale a pena desobedecer. Mas Deus nunca deixou de ver e as consequências nunca deixaram de existir. Por isso ele fala, guardando o coração. Salomão não escreveu esse capítulo apenas para condenar quem caiu. Ele escreve para ensinar como eu e você podemos evitar a queda. Por isso o capítulo começa dizendo que nós precisamos guardar a palavra de Deus. Quem enche o coração com a palavra, ele vai desenvolver discernimento. Nem toda oportunidade vem de Deus, nem toda porta aberta tem que ser atravessada, nem toda facilidade representa bênção. A sabedoria pergunta antes. E a gente já falou isso em tantos vídeos, mas quem é sábio, ele pergunta antes. Isso vai agradar a Deus? Quais são as aplicações práticas para os dias de hoje? Esse texto nos deixa algumas lições muito importantes. Toda tentação, ela procura parecer segura para quem está sendo tentado. Aquilo que é escondido dos homens continua completamente visível diante de Deus. O melhor momento para vencer o pecado é antes de entrar nele. Não espere estar no meio da tentação para decidir permanecer fiel. Construa hoje uma vida de comunhão com Deus. Fortaleça sua mente na palavra. Ore diariamente. Afaste-se dos ambientes que alimentam sua fraqueza. E lembre-se, fugir da tentação nunca é sinal de fraqueza. É demonstração de sabedoria. Provérbios 7 nos ensina que o pecado sempre vai prometer liberdade, mas ele entrega escravidão. Ele promete prazer, mas ele produz culpa. Ele promete segredo, mas Deus tudo vê. Por isso, não confie na aparência das circunstâncias. Confie na palavra de Deus. A verdadeira segurança não está em esconder os nossos erros, está em viver de maneira íntegra diante do Senhor. Que Deus nos dê discernimento para rejeitar toda voz que nos afasta da sua vontade, para que possamos permanecer firmes nos seus caminhos. A nossa oração hoje é: Senhor, dá-nos um coração sábio para discernir as armadilhas da tentação. Ajuda-nos a não aceitar a mentira, não acreditar na mentira, que se nós pecarmos, nós não teremos consequências. Fortalece-nos, ó Deus, para viver com integridade, mesmo quando ninguém está nos olhando. Que a Tua palavra seja sempre guardada no nosso coração, conduzindo as nossas escolhas e produzindo direção aos nossos passos. Querido, quero te fazer um convite. Faça com que esse devocional chegue a mais pessoas. Ele tem abençoado a sua vida, pode abençoar a vida de outros. Compartilhe nos grupos, compartilhe com outras pessoas. Você ainda não se inscreveu? Inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Você que já é inscrito, você também pode se tornar membro do nosso canal. E lembrar que eu preparei um livro digital, um material para você que quer aprofundar o seu estudo no livro de Provérbios. Aqui no link da descrição do vídeo, aqui na descrição você tem um link de como adquirir o seu. Deus te abençoe poderosamente.